Olá pessoal da Vale Investir, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em São Paulo, na Eleven, uma casa de análise independente do mercado financeiro. Hoje eu vou entrevistar o Raul, analista de fundos imobiliários aqui da empresa. Raul, obrigado por ceder seu tempo, um grande prazer poder estar aqui entrevistando. Prazer é meu, Matheus, obrigado. Qual a sua trajetória no mercado financeiro? Matheus, eu sempre estive aqui na Eleven, eu comecei aqui na Eleven desde 2015, quando a casa foi fundada com o Dato, idealizada por ele. Ele me apresentou o projeto e desde lá eu estou aqui junto com ele nessa trajetória de crescimento e especializado no mercado imobiliário e principalmente em fundos imobiliários. Legal, legal. Bom, falando um pouco de mercado agora, considerando que o mercado de fundos imobiliários tem crescido, na verdade acho que desde o início dele aqui no país, qual é o panorama que você enxerga aí para os próximos meses de mercado? O mercado de fundos imobiliários ele cresceu, ele é muito recente, começou em 2010, 2011 a ter um volume muito mais expressivo. Em 2013, 2014 teve um boom e aí teve uma crise, junto com a crise econômica ele cedeu. E de 2016 para cá, ele já tem crescido expressivamente. Muita gente já fala que está nas máximas e o volume de ofertas só cresce, só tem trazido boas notícias. A taxa de juros em patamares mais baixos, né, a 6% agora, tendendo aí para 5,5%. É uma expectativa ainda de crescimento dos fundos imobiliários, não está nas máximas, tem fundo muito bom ainda que está com bom preço. Se você olhar os gráficos dos principais fundos com melhores fundamentos, o pessoal vai falar assim, tá na máxima, não dá para investir agora. Assim, está na máxima hoje, né? Daqui a 6 meses vai ter outra máxima, pode ter outra máxima. Então, a gente olha sempre para frente, nunca para trás para fundos imobiliários, porque hoje só tem 360 mil investidores na Bolsa em fundos imobiliários, sim. 1 milhão e 200, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 em ações. Então, assim, ainda é muito recente o mercado de fundos imobiliários e pode crescer e alavancar ainda mais. Então, nesse cenário de juros baixos, tendendo a cair mais, você acredita que é, de fato, um cenário muito otimista para o mercado em si? É um mercado muito otimista. A gente vê aqui, de 2017 para cá, quando começou a queda da taxa de juros, o mercado voltou a aquecer de fundos imobiliários, muitas emissões novas voltaram a acontecer e agora, só em agosto, já tem um pipeline aí de quase 2 bilhões com 3 emissões. Então, assim, a gente vê um cenário de... Não é um boom, é um bull market, né? Assim, a gente sim. Vê que está aquecido, que os investidores demandam fundos imobiliários, querem saber mais, querem conhecer mais o produto, querem entender por que tem um rendimento interessante, qual que é o rendimento, a frequência dele. Então, é um mercado que está crescendo, que está expandindo e ainda vai crescer mais. Legal, legal. E dentro de todo o cenário de fundos imobiliários, existem alguns setores que, na sua opinião, são chave assim, em termos de crescimento? Sim. O mercado de fundos imobiliários ele é dividido por setores, justamente para o gestor ele focar os esforços deles à experiência daquele setor. Sim. Então, tem fundo de tijolo é muito amplo, então sim. A gente segrega para edifício comercial, shopping, galpão logístico, educacional, são vários setores, hotéis, hospitais, então assim, são muitos setores, o gestor ele foca e fica especialista naquilo. Os setores que a gente acha que tem mais potencial de crescimento aqui, tanto em novas emissões quanto em crescimento de valor patrimonial, de rendimento, é o setor de edifício comercial, shopping e galpão. Legal, legal. E dentro desse cenário, por exemplo, você mencionou de shopping centers, você acredita que o mercado ainda seja muito interessante baseado em que pilares? Tá, o setor de shopping center
ele nesse segundo semestre ele é mais interessante pelo fato de ter mais datas comemorativas. Entendi. Então, o que faz o cliente para o shopping? Essas datas comemorativas. Dia dos Pais agora, em agosto, a Black Friday em novembro, sim, Natal, Ano Novo. Então as pessoas vão para comprar mesmo. Entendi. E o shopping, ele cresce a receita quanto maior o consumo, maior o fluxo de veículos dentro do estacionamento, que é uma fonte de receita, entendi, interessante. Então, esse mercado ainda tende a crescer mais. E com a taxa de juros em patamar de 6%, 5,5%, estabilizada em patamares baixos, a gente vê uma desalavancagem das famílias, uma taxa de desemprego que hoje está em 12%, potencialmente indo para 8%, 9%, 8% ao final de 2020, tem mais consumidores entrando, mais gente indo para o shopping. Então, o shopping é um vetor de crescimento, é um mercado onde o fundo imobiliário ainda vai crescer receita e crescer os dividendos. Entendi. E mesmo com todo esse advento, por exemplo, do e-commerce no país, esse não seria, por exemplo, um catalisador para que minasse, por exemplo, o potencial do setor de shopping centers? Não, porque hoje o shopping center ele não está voltado tanto para o consumo, mas sim para o serviço, lazer e alimentação. Então o shopping hoje ele está especializado em bons restaurantes, lavanderia, salão de beleza. Ficou muito amplo, né? Ficou muito amplo. O shopping ele virou um centro de você resolver, o cliente resolver a sua vida. Ele tem até supermercado em shoppings, cinema, então é lazer também. É lazer, entendi, e comodidade. E restaurante. Então, o consumo de empresas, de vestimenta e tudo mais, isso já não é mais tanto o core de um shopping. Entendi. Então, essa tendência de consumo online, ela tende a ganhar força, e os shoppings, alguns administradores já têm se movimentado para tentar capturar isso também. Então, a Multiplan já criou um aplicativo, a Iguatemi já está também lançando um aplicativo para conseguir trazer o cliente além do físico, mas também online. Então, entendi, ele quer tentar mesclar e trazer o cliente tanto para online quanto para o físico. Legal, legal, muito interessante. Bom, e dentro dos riscos que envolvem o mercado de fundos imobiliários, recentemente a gente viu sobre o caso do XPCM, o fundo da XP Macaé, né? Você acha que esse é um case isolado ou de fato existiram outras situações como essa de fundos que são de fato monoativos, né? Esse é um case isolado ou, na sua opinião, existem outros aí pilares que podem ser vistos como risco no mercado? A gente já viu isso acontecer ainda nesse ano, no final do ano passado, com esse ano com o XPCM, no comecinho do ano, no final do ano passado com o GR Louveira também, com o caso da Ambev. Mais para trás ainda teve outros casos, também em Macaé, o XTED, TRX. Então, são casos que acontecem não só para monoativos, mas para monoinquilinos. Recentemente também teve Torre Almirante, também, que teve a saída da Caixa e Petrobras. Então, assim, esses casos acontecem no mercado, principalmente para monoinquilinos, tá? Então, aqueles prédios ou aqueles edifícios que são locados 100% ou 90% para um inquilino só. No caso da Ambev, ela ainda voltou atrás, mas com remanejamento de contrato. Então, ele, ao invés de pagar X%, ele vai pagar X menos 40%, entendi, com um contrato de 6 anos. Então, eles remanejam o contrato para continuar com aquele inquilino. No caso da Petrobras Macaé, é um prédio muito específico, voltado para a indústria petroleira, e
fica difícil de entender se foi uma jogada da Petrobras para diminuir o aluguel ou se realmente eles vão sair. Se saírem, a XP vai ter que arrumar um outro inquilino para esse edifício. No caso do XTED, que é um fundo também semelhante, numa região que está também em Macaé, ele ficou desde 2016 100% vazio, até hoje que está negociando um novo contrato com uma empresa de educação. Então ele vai mudar o perfil do edifício e também provavelmente um outro contrato de uma outra maneira, mas demorou mais de 3 anos para conseguir isso. Entendi. Quanto tempo a gente vai ter que esperar para o XP Macaé também conseguir um contrato desse, ou conseguir uma negociação parecida? É difícil saber, só o tempo dirá. Entendi. Bom, e para o investidor que hoje quer começar, de fato, a ampliar aí a sua carteira de investimentos, incluindo o mercado de fundos imobiliários? A gente teve uma aula aqui agora sobre toda a sua expertise no mercado. Eu queria que você deixasse mais ou menos uma visão sobre os pilares aí que você tem visto para o mercado de fundos imobiliários nesse mês. Tá. O mercado, assim, tem que entender muito bem aí o papel de todos os assessores, entender o perfil do cliente, se ele tem um perfil mais agressivo, conservador, moderado, para poder montar uma carteira que se ajuste àquele perfil do cliente. Então, o que a gente, para colocar um percentual, alocar um percentual correto na carteira e entender também para que tipo de risco que você vai direcionar o cliente. Então aqui na Eleven, e os assessores aqui da Platinum conhecem a carteira e seguem ela já para alguns clientes. É uma carteira bem diversificada que tem ali um educacional, um shopping, um edifício comercial. Então você começa a colocar dentro de uma caixinha de fundos imobiliários, diversifica o risco. Não coloca tudo em um fundo só, porque pode gerar um risco desnecessário que especificamente de um fundo. De repente, por exemplo, o XP Macaé. Entendi. Mas a gente coloca aqui dentro uma carteira que vai ter todos os tipos de risco, e para aquele investidor que está começando e vai olhar o mercado de fundos imobiliários uma primeira vez, de repente uma carteira dessa montada por nós e pela Platinum pode ajudar o cliente a ser mais eficiente em fundos imobiliários. Legal, Raul. Bom, essa foi a entrevista sobre fundos imobiliários aqui na Eleven hoje. Raul, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Um prazer. Obrigado. Bom, pessoal, assistam esse vídeo, compartilhe ele e até a próxima.